nosso irmão seminarista Jaime. Que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão e nos edificando no ensinamento da palavra do Senhor. Pode vir. Aliás, como ele sempre tem feito. Obrigado, irmão. Bom dia, irmãos. Privilégio, né? Podemos estar novamente. Novamente reunidos aqui na casa do Senhor para aprendermos a sua palavra. Então, novamente, dando prosseguimento aos estudos no Decálogo, eu os convido a abrir suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20 e versículo 16. Hoje nós trataremos do 9º mandamento. Eu queria pedir a algum irmão para passar o slide ali para mim, porque a gente está sem controle. Tudo bem, irmão? Vale lembrar que, como é uma aula, os irmãos têm total liberdade de interromper, tirar dúvidas. Se não entendeu, esse é o momento, não se preocupe. Às vezes a gente fala de maneira mais complicada, mas é um momento para todos aprenderem. Então, fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas. Pode passar, irmão? Coloquei aqui o texto para que todos possamos acompanhar esse primeiro momento. Diz assim o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí, texto de Êxodo 20, 16. Mas existem inúmeras outras passagens na Bíblia que fazem referência a esse mesmo princípio. Nós iremos observar mais de perto algumas delas, tá bom? Que o Senhor nos instrua nessa manhã. Então, para a gente entender um pouco do contexto do que seria esse termo, né? Pode passar? O que seria não dizer falso testemunho, a gente tem que voltar um pouquinho no que temos aprendido acerca dos 10 mandamentos. Quando a gente olha os 10 mandamentos, em geral são frases curtas. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai. E quando a gente olha da forma como a gente costuma fazer, às vezes meio superficialmente, parece uma lista pequenininha de coisas. Muitas vezes já me deparei com pessoas chegando para mim: eu não sou crente, eu não sou muito religiosa, mas eu acho que se a gente cumprir ali os 10 mandamentos já está bom, né? Eu falei, estaria ótimo, né? Mas o problema é que a gente não cumpre esses 10 mandamentos. E essas pessoas partem do entendimento que ela não matar alguém mesmo, ir lá e cometer um homicídio, ou ela ir lá e entrar na casa de alguém e roubar, ou ir no tribunal e dizer uma mentira. Isso é ao pé da letra o que significa os 10 mandamentos. Mas dá para perceber que cada uma dessas palavras, né, o texto original são as 10 palavras, cada uma dessas palavras que o Senhor anunciou, revelando o seu caráter, na verdade, ela expressa o extremo, o grande bloco. Mas as aplicações disso são inúmeras. Os desdobramentos disso são inúmeros. E Jesus, ele revela muito bem isso quando ele lida com os fariseus que tinham regras muito próprias, né, muito estabelecidas, muito estritas, o que pode, o que não pode, externamente visível, e ele derruba esses ensinos quando ele aponta para as intenções, quando ele aponta para o coração, e ele mostra que não é exatamente uma ação externa que se enquadra aqui, mas toda uma vontade, toda uma intenção, todo um princípio que dá origem ao pecado, que também está muito relacionado com o que nós vemos em Tiago, quando ele fala que o pecado que se concretiza, parafraseando, é claro, sem dizer ao pé da letra, mas o pecado que se concretiza, na verdade, ele já nasceu muito antes nos nossos desejos.
É por isso que a Bíblia fala tanto para a gente examinar o nosso coração. É por isso que a gente fala tanto em examinar a nossa consciência. Porque às vezes a gente usa uma palavra, um termo que serve como desculpa, mas a gente sabe que na consciência não era exatamente aquilo que a gente inventou para burlar o sistema, ou como dizemos, dar um jeitinho brasileiro na história. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Da mesma forma, para o 9º mandamento, quando diz não darás falso testemunho, isso é muito mais amplo do que a palavra entendida em primeira instância. E é isso que nós vamos tratar com calma nessa manhã. Mas para a gente entender um princípio, vale a pena a gente lembrar a história que está lá, a narrativa que está em 1 Reis e capítulo 21, que em algumas Bíblias vai estar aí como título da vinha de Nabote, mas que conta a história realmente de um homem chamado Nabote, vivia numa cidade chamada Jezreel, e ele estava ali dentro dos domínios do reino de Samaria, que tinha como rei Acabe. E a Bíblia nos conta que Nabote tinha uma vinha, e que essa vinha ficava próxima ali das propriedades do rei Acabe, e que o rei Acabe queria essa vinha, né, uma plantação de uva, né, porque estava muito próximo. Ele queria adquirir aquele terreno e em troca ele daria outra vinha, ou pagaria aquele dinheiro que valesse aquele terreno. Mas Nabote recusou a proposta porque era uma herança e ele não queria passar adiante a herança dos seus pais. A gente sabe que muitas vezes existem bens que nós temos que o valor é muito maior do que ele vale literalmente. Tem um valor sentimental, emocional, de família, de princípios, e parece ser o caso aqui. Então o fato é que Nabote recusa a proposta de Acabe, ele não quer vender a vinha por questão nenhuma, nem trocá-la, e o rei Acabe fica muito triste com a situação. Ele volta para casa, não quer comer, deita na cama, vira para a parede, e ele tinha uma mulher bem conhecida na Bíblia, de caráter bastante negativo, que era Jezabel. E Jezabel, você não é rei, mas ao mesmo tempo ela toma a postura de assumir o controle daquela situação, e ela diz que ela vai dar aquela vinha que ele queria. E o que ela faz é escrever cartas ali para as autoridades de onde Nabote vivia, e falou que se proclamasse um dia de jejum, e que nesse dia de jejum Nabote fosse colocado sentado na frente, e que essas autoridades contratassem homens maldosos para dizer que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei, e pela lei ele deveria ser apedrejado. E é exatamente isso que acontece. Esse jejum é proclamado e Nabote é acusado injustamente por 2 testemunhas. A gente vai ver que isso é importante, tem que ser no mínimo 2 mesmo. E a verdade é que ele é assassinado. E a terra agora estaria livre para que Acabe tomasse posse. Parece uma solução bastante rápida, mas Deus não se agradou nada disso. Ele usa o profeta Elias para falar com Acabe de que a posteridade dele seria eliminada, a descendência dele seria eliminada, e que Jezabel seria morta e comida pelos cães ali naquela região. Então, ainda assim, Acabe reconhece, se humilha, e Deus poupa ele no primeiro momento e diz que esses eventos de juízo acontecerão a partir dos seus filhos. Mas Jezabel tem uma punição, e essa punição pode passar aí, essa punição é o que está descrito lá em 2 Reis 9, 30 e 31. Mas isso nos ilustra a importância dessa história toda, de 2 testemunhas contratadas para dizer uma mentira, um falso testemunho, e isso ser suficiente para levar alguém para a morte. Isso é uma situação bastante extrema. Então, de fato, você tem um autor direto, essas 2 testemunhas, mas você tem esse pecado sendo concebido de inúmeras formas antes, passando pela cobiça, junto com o homicídio. A verdade é que o pecado nunca está muito isolado. Pode passar aí, por favor.
Então, a verdade é que esse contexto do 9º mandamento, ele se encaixa primeiramente nesse momento da importância das testemunhas no tribunal, no júri. Vocês sabem que muitas vezes, num pedido de aposentadoria, você tem que levar testemunhas para dizer que alguém trabalhava realmente na roça, né? E aí a gente já tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas fazem pela amizade, passando por cima dos princípios. Mas, no contexto em que isso foi escrito, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, as testemunhas, elas tinham uma importância maior do que tem hoje. Por quê? Hoje nós temos áudios, vídeos, imagens, impressões digitais, testes de DNA, que, se verificados, já provam a inocência ou a culpa de alguém. Mas imagina isso no tempo de Moisés. Não tinha, né? Longe de saber o que era o DNA, longe de ter as tecnologias de áudio, de vídeo, de impressões digitais que pudessem ajudar a checar os fatos. Então, naquela época, o testemunho era super importante para apurar a veracidade dos casos. Então, por isso que era importante ter um bom testemunho, porque aquilo que se falasse poderia levar alguém a ser declarado inocente ou alguém a ser levado a ser culpado. Isso poderia custar a morte de alguém. E é por isso que você precisaria de ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Vamos ver um exemplo aí em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Eu estou lendo aqui na versão NAA, mas os irmãos podem ler em qualquer versão que tiverem ou acompanhar, tá bom? Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá, né? Isso é óbvio. Se 2 pessoas brigassem, uma delas poderia usar dessa falso testemunho para incriminar a pessoa simplesmente por raiva. Mas 2 ou 3 testemunhas poderiam levar alguém à morte. Esse princípio é estendido, esse princípio da importância da testemunha é estendido também no Novo Testamento. Leiam comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? A questão é outra, não se trata aqui de morte de quem quer que seja, mas do princípio de atestar a veracidade, e as consequências são outras, mas o princípio é o mesmo. As testemunhas continuam sendo importantes, e também no Novo Testamento, nessa época aqui de Timóteo, apesar de ser já avançado no tempo, ainda tinha muitas limitações para se averiguar a verdade como nós temos hoje em dia. Então a verdade é que Deus sempre exige a verdade. Não vou ler o texto, mas existem passagens inúmeras que mostram que Deus exige a verdade de nós. Esse é o princípio. Como se entende o Novo Testamento? A partir do conceito de verdade. Você tem o que é falso, que você não deve fazer, mas todo mandamento, ele tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, no sentido de que aquilo que você afirma como verdade, o negativo deve ser evitado, e aquilo que deve ser evitado, a parte positiva, a ação de fazer, ela deve ser recomendada. Então, quando a gente diz que você não deve ter falso testemunho, é uma negação, não dizer falso testemunho, qual seria o ponto positivo? O ponto positivo é que, se você não fala falso testemunho, você diz a verdade, você anda na verdade, você vive em verdade. Então é isso que esse mandamento
exige de nós, ele se torna mais claro quando nós entendemos que nós devemos viver em verdade. E a questão da mentira é o contrário dessa verdade, essa falsidade está muito relacionado com mentira, elas são sinônimas ali quando a gente trata no contexto original. Ser falso e mentir, aqui nesse contexto, está dentro do mesmo grupo. Às vezes a gente pensa que ser falso é alguma coisa mais leve do que mentir, mas não, está no mesmo caminho, é o que é contrário à verdade. E isso é antigo na Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, a gente tem a própria figura da serpente enganando a mulher, agindo com mentira, agindo contra a verdade. E olha a consequência de um engano para toda a humanidade. A consequência do engano que a serpente fez se estende até os nossos dias e continuará se estendendo até quando toda a nossa situação for resolvida no plano da redenção de Deus. Obviamente, nós já somos resgatados das consequências, resgatados em parte, porque nós temos a salvação, mas olha que nós ainda vivemos no mundo caído. Nós estamos sujeitos a doenças por causa disso aqui. Nós estamos sujeitos a ganhar o nosso alimento pelo trabalho do nosso rosto. Ontem a gente estava num culto, eu vendo uma plantação de milho já, com feijão muito bonito, né? Umas pinhas, né, irmão? Vontade de comer aquelas pinhas. Mas você tem noção do trabalho que dá para você ter aquilo? Só quem sabe, quem teve que conseguir um milho, né? Plantar, muitas vezes não chover adequadamente, você não ter aquela plantação segura, ter que replantar, ter que limpar os capins não competirem, ter que espantar as lagartas ou as pragas. Essa é a nossa realidade. Trabalhar com o suor do nosso rosto, ganhar o nosso pão com o suor do nosso rosto, enfrentar doenças, enfrentar muitas coisas de um mundo caído que começou com essa mentira aqui. Isso é muito importante para nós entendermos a gravidade e não limitarmos a seriedade desse mandamento. Amém? Não. Vamos lá. Oi, pode falar. A mentira está na raiz do pecado, não é? Porque todo pecado, na verdade, é a busca de uma mentira. Uma falsidade. Pode falar. A mentira está na raiz do pecado, não é? Porque todo pecado é uma busca de uma mentira, uma busca por satisfação fora de Deus. Então a mentira é tão grave que ela é a raiz do pecado mesmo, uma das raízes do pecado. São as promessas falsas e as nossas próprias concupiscências, elas alimentam, né? Elas dizem que pecar em algum momento vai ser mais satisfatório do que obedecer a Deus. E isso é de fato uma grande mentira. E é uma mentira que a gente constata imediatamente. Geralmente você peca e você vê que não vale a pena. Você vê que era de fato uma mentira. Essa promessa de satisfação que, em fato, nós encontramos no nosso Salvador. Vamos para o próximo slide. Esse tema do 9º mandamento, ele lida com a proteção da honra. Ele lida com a proteção da honra. Não proferir um falso testemunho está totalmente relacionado com a questão da honra, da nossa própria honra, mas também da honra do nosso próximo. Então, o conceito de honra, aí dos dicionários, é o princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Então, essa honra que alguém tem a ver com que o modo como ele age, essa conduta. Essa conduta é a parte que nos cabe. Ter essa conduta, viver uma conduta digna, uma conduta realmente virtuosa. E permite gozar de bom conceito. Quando eu falo de conduta, isso diz respeito a mim, cabe a mim uma boa conduta.
Mas quando eu falo de bom conceito, tem a ver com essa conduta que eu tenho, mas é algo que é verificado pelas pessoas que me observam. Eu posso ter um conceito de mim, mas aqui está falando que as pessoas que estão me observando, elas também têm um conceito de quem eu sou. E, de um certo modo, isso é importante e isso é valorizado, porque é um bom conceito junto à sociedade. Então, aquela história de que só Deus está vendo o que eu faço é suficiente. Não é bem assim. Deus realmente vê o que nós fazemos e é Ele que importa, mas Deus nos criou para vivermos em sociedade e Ele se importa com o que nós falamos, com o modo como nós agimos e como isso dá testemunho dele também. Um outro conceito, esse tópico 2, é uma consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais. Essa pessoa é honrada, às vezes, artisticamente, mas aqui nesse conceito, a ênfase seria esse ponto marcado aqui, é uma pessoa que se distingue por seus dotes morais. Nós estamos falando da lei moral, e nesse contexto é aquilo que está mais relacionado. Então, sigam comigo que somente nesses conceitos aqui a gente tem algumas palavras-chave. Então, uma dessas palavras-chave é o convívio social. Quando nós lidamos com o nono mandamento, nós temos que ter em mente esse convívio social. Importa como nós vivemos e importa como os nossos irmãos nos veem. Eu estar aqui falando na frente de vocês e ter uma vida desregrada lá fora, não daria certo. Não daria certo meu nome publicamente sendo envolvido em pecados e escândalos, e eu aqui estar ensinando para vocês. Da mesma forma, para todos vocês. Isso tem a ver com a nossa reputação. Como já falei, a reputação é esse modo que nós somos enxergados. Quando nós somos enxergados como alguém que vive dignamente, de acordo com os princípios que nós adotamos aí, que nesse caso é a palavra de Deus, o Evangelho, e isso tem a ver com a nossa reputação. Consequentemente, isso também está relacionado com o nosso bom nome. O nosso bom nome, para ilustrar, é quando o nosso nome está em questão, alguém é capaz de atestar que o fulano é realmente crente. Presbítero Ezequiel realmente dá um bom testemunho. Fulano não deve na praça. Fulano não engana ninguém. Isso é ter um bom nome. E isso tem a ver não só conosco, mas também com a nossa família. Imagine um pai de família que vive nas drogas. Ele não leva só o nome dele. A família dele vai junto, a reputação da família inteira vai junto. É por isso que hoje está mudando as coisas, né? Antigamente, uma filha se envolver em escândalos sexuais, de desaprovação da família, manchava a honra daquela família, né? Um filho que era preso por se envolver em coisas erradas, para os pais de antigamente, né? E deveria ser para nós também hoje, né? Seria um escândalo, manchava a honra daquela família. Mas hoje em dia a gente vê um padrão diferente, né? Você tem um pai, e a exigência do mundo, as recomendações do mundo é que os pais não podem ser tóxicos, e que não é porque ele acredita que aqueles valores são certos que seus filhos têm que seguir. Essa é uma mensagem do mundo. A nossa mensagem é que nós temos que continuar nos preocupando com isso. A mensagem que a sociedade nos impõe é de que os nossos filhos eles podem ser o que eles quiserem, com os valores que eles quiserem, não importa quão diferentes esses valores sejam do que a gente acredita que é certo. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina os valores, a lei, e ela manda que nós as ensinemos aos nossos filhos. Que a gente pendure nos umbrais das nossas portas.
que a gente ensine em todo o tempo, em toda a nossa caminhada, que fique muito claro para os nossos filhos aquilo que a gente acredita, porque o que a gente acredita é a verdade, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Então, essa magnitude que se estende aqui, esse conceito de honra, e que está totalmente relacionado com o 9º mandamento. Para a gente entender, com base nos nossos símbolos de fé, lá no breve catecismo de Westminster, pode passar, irmão? A gente tem a pergunta 76, que diz qual é o 9º mandamento. Então, o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Já vimos esse texto, pode passar, por favor. Pode passar. Já foi, né? Bom, eu que não passei aqui. A pergunta 77, que exige o 9º mandamento. O 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação, o que vimos também, e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho, especialmente, mas não limitado a, certo? Significa que quando você tiver que dar um testemunho, isso é verdade, mas quando você não for exigido a testemunhar, você também não pode desprezar. Próximo, pergunta 78, que proíbe o 9º mandamento. Essa questão eu falei, positivo e negativo. Você afirma uma coisa, você proíbe outra e vice-versa. O 9º mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto à nossa reputação como à do próximo. Acho que isso fecha um pouco e resume o que a gente começou a discutir aqui. Mas vamos adiante. Nas institutas da religião cristã, João Calvino tem essa afirmação quando ele considera o 9º mandamento. Visto que Deus, que é a verdade, abomina a mentira, deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. Não prejudiquemos o nome de alguém, ou com calúnias e incriminações falsas, isso é o pior, ou pela mentira. A essa proibição, não dá falso testemunho, está ligada a injunção a que emprestemos a cada um, até onde for viável, fiel assistência, em afirmar-se a verdade, para que se proteja a integridade, tanto de seu nome como de suas causas. Nós observamos aqui que Calvino, e também aqui os símbolos de fé, o breve catecismo, ele nos ensina a não somente ter uma vida passiva, mas de ter uma vida ativa em buscar o bem, de se envolver mesmo. Cada vez mais nós vemos as pessoas em suas questões individuais. Eu não quero me envolver nisso. Mas isso não é verdade para nós, enquanto igreja. Especialmente quando a gente está lidando com questões em que nós conhecemos o que é falso e o que é verdade. Por mais que não seja exigido de nós um depoimento, sempre que nós pudermos, nós devemos tomar iniciativa para defender alguém. Opa, alguém está sendo acusado ali. Não sou eu que está falando mal, mas eu estou ouvindo e eu posso defender. Eu devo tomar iniciativa e ir lá e defender, buscando o bem daquela pessoa. A Bíblia nos convida a nos envolvermos para fazer o bem acontecer. Não somente evitar o mal, mas fazer com que o bem aconteça. Passa adiante, por favor. O Catecismo de Heidelberg não é um dos nossos símbolos de fé, mas é um documento cristão e tem umas lições também muito válidas. E eu achei muito legal
o que ele considera acerca do 9º mandamento, na sua pergunta 112. O que se exige no 9º mandamento? Observe como ele dá algumas informações que são úteis para o nosso aprendizado. Diz assim: que eu não devo levantar falso testemunho contra ninguém, nem distorcer as palavras. Olha que interessante. De ninguém, não fazer fofoca, nem difamar, não condenar, nem me ajuntar com ninguém para condenar. A outrem precipitadamente e sem o ter ouvido. Antes, devo repudiar toda mentira e engano, óbvias próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Gravem bem isso. Isso nos diz alguns modos em que isso que está na Bíblia é entendido. Lembra que eu falei que essa palavra inicial, ela tem um significado mais amplo? Esse parece ser um bom modo de entender quão amplo é esse significado que nós encontramos ali em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Então eu queria pontuar um pouco essas questões aqui. Pode passar? A primeira proibição aqui que ele fala é levantar um falso testemunho. De fato, no Antigo Testamento, que é onde se encontram aí os 10 mandamentos, eles até são retomados lá por Jesus depois, né? Mas nesse contexto imediato, levantar um falso testemunho é uma coisa muito importante, né? Proibida de forma muito importante nas Escrituras. Tanto é que existem 6 formas de dizer e 16 diferentes passagens no Antigo Testamento, só se importando com esse fato. Pode passar. A segunda proibição é distorcer as palavras. Aí começa a ficar um pouco mais sutil. E às vezes as pessoas fogem do que é evidente e migram para o que é sutil, na intenção de não parecer tão mal assim. Mas, como já vimos, Deus também se importa com as intenções. O que é distorcer as palavras? Nós somos muito práticos nisso. Muitas vezes nós contamos a nossa versão da história. E quando nós contamos a nossa versão da história, nós damos um jeito de mudar as palavras para parecer que não foi tão grave assim quando interessa a nós. Ou se a gente está com muita raiva, muito indignado, a gente arruma um jeito, nem que seja no tom, para parecer que aquilo foi mais grave do que realmente é. Mudar o tom que você diz uma coisa pode ser uma forma de distorcer a palavra. E isso é mentira. E isso se enquadra em dar, de uma certa forma, um falso testemunho. Olha como Deus ele nos ajuda a entender que, na verdade, nós temos que olhar para a nossa miséria. Porque quando nós começamos a entender, nós vimos que nós estamos errados em muitos pontos. Montar essa aula me faz ver que eu preciso da graça de Deus para mudar muitos pontos na minha conduta também. Mas é por isso que nós estamos aqui, né? Para aprender juntos, orarmos uns pelos outros e pedir a graça de Deus para nos santificar. Então, muitas vezes nós contamos uma história e nessa versão fica fácil para a gente dar uma dica de quem é o vilão e de quem é o herói. E muitas vezes não cabe a nós apontar quem é o vilão ou quem é o herói, porque nós estamos sendo juízes. O que nós temos que fazer é nos preocuparmos em sermos ao máximo fiéis à verdade, independente das consequências que isso vai ter. Pode falar, irmão. Nós temos essa tendência, né, de aquilo que nos beneficia, nós tratamos como se fosse verdade, mesmo que ainda não seja.
e aquilo que nos prejudica de alguma forma, vamos tratar como se fosse mentira, mesmo que não seja. Só quando nós agimos muitas vezes dessa forma em relação, por exemplo, à política. Então, se alguém aprova algo que nos beneficia, né, se, por exemplo, os políticos aprovam uma lei que nós percebemos claramente que ela não é honesta, mas se essa lei nos beneficia, nós damos um ok. Se ela nos prejudica, aí sim a gente reconhece como falsa. Então, é uma atitude muito relativista, né? Devemos sempre condenar o que é mal, né? Mesmo se isso nos beneficiar, mas é mal, e nós não devemos querer. E aquilo que é bom, mesmo que nos prejudique, mas nós devemos reconhecer como bom e justo e reconhecer como tal, né? Alguém mais quer falar, quer perguntar, pode ficar à vontade. Mas isso às vezes até em coisas muito sutis. Irmão, por que você mudou de emprego? Aí o motivo te envergonha um pouco, porque você, vão pensar de mim. Aí você diz uma desculpa que não é verdade. Você alivia a sua causa. Irmão, por que você não foi no culto? Aí você inventa uma desculpinha que não é a verdade. Irmão, porque você terminou um relacionamento, no caso de namoro, que pode terminar, né? Vamos pensar assim. Porque você terminou esse namoro, eu estava pensando que vocês dois iam dar tão certo. Aí você coloca a culpa naquela pessoa. Aí você fez um monte de coisa que contribuiu também. Mas é claro que você vai distorcer as palavras para aquilo que vai te trazer menos prejuízo. Isso é errado. Pode falar. A culpa nunca é minha, a culpa é das freiras, né? A mulher que tu pudesse, ela não. Exatamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos passar aqui o Kívia, né? Oi. Desculpa, irmão, pode falar. É bom falar no microfone porque o pessoal do YouTube vai. Era só um testemunho. Eu fiz parte do Conselho de Sentença de Caiadeiras há 30 anos. Então, eu nem ia, pelo que o advogado dizia, porque a função dele era aquela. Nem tampouco pelo promotor que a função era acusada. Mas eu ia ver o auto do processo. Se no processo, não era ali o processo, instaurado lá na polícia, né? Se alguém mentiu, o problema dele, mas eu ia por aquilo ali. Porque eu não tenho nada a ver, eu não estava presente, né? Então eu ia pelo que o processo que tinha sido feito lá na justiça, tá? Mostrando a testemunha, tudo lá. Se alguém mentiu, aí eles dizem. Muito bem, irmão. Obrigado pela sua consideração. A terceira é fazer fofoca. Essa palavra é bastante comum para nós. O que é fazer fofoca? É ouvir ou falar informação incerta ou desnecessária. Aí pega muita gente. Uma informação incerta é aquilo que não se pode provar, eu não tenho evidência, eu não sei se de fato foi assim. Mas observe, ouvir e falar. Então faz fofoca quem dissemina uma informação incerta, mas faz fofoca também quem ouve essa informação, quem dá atenção a essa informação. Não é que alguém assim, chegou de casa, soltou uma coisa para você, eu ouvi, peguei, nada. Mas é você dar atenção, você dar cabimento, você responder e me conta mais esses detalhes aí. Então, ouvir e falar informação incerta ou desnecessária. Não é somente se você não tem certeza de alguma coisa, mas mesmo que seja verdade, você deve se perguntar: é necessário passar adiante essa informação? Porque mesmo que uma coisa seja verdade, observe que nós temos lidado com o bem do próximo, fazer mal ao próximo, proteger a honra do próximo. Não é só saber se é verdade, se é mentira alguma coisa. Mas mesmo que eu saiba de uma informação e essa informação for verdade, em certo aspecto, vai ser bom que essa verdade seja dita? Vamos pensar assim: um irmão cometeu um determinado pecado, mas já confessou diante da igreja.
de quem cabe, do seu pastor, já está sendo tratado, ele já se arrependeu, já está tomando o rumo certo. Eu fiquei sabendo dessa informação. É verdade, é. Mas ficar passando essa informação para pessoas que não têm nada a ver, vai ajudar esse irmão? Vai beneficiar esse irmão? Vai proteger a honra desse irmão? Não vai. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Não é porque uma coisa é verdade que deve sempre ser dita, ser propagada. Eu acho que uma boa forma de entender é o que Kevin DeYoung fala no seu comentário do Novo Mandamento. Ele deve perguntar: será que a pessoa de quem eu estou falando ficaria feliz se soubesse que eu estou falando isso dela? Bom, mas é verdade, mas ia deixar essa pessoa feliz? Essa é uma boa forma da gente pensar em como aplicar isso também. A gente deve rever nossas condutas, porque muitas vezes o que caberia a nós fazer quando alguém nos conta certas coisas seria agir de forma que seria interpretado como falta de educação, mas não é. Por exemplo, você chegar para a pessoa e dizer: rapaz, eu não tenho certeza se essa história foi bem assim, eu acho que a gente não tem certeza dos fatos, é melhor a gente não continuar conversando sobre isso. Observe que isso é uma fala certa. A maioria das pessoas vai interpretar isso como sendo grosseiro, mas você só está sendo bíblico. Só que a gente não tem de fato o costume de fazer isso, e às vezes a gente não quer ofender diretamente aquela pessoa que está falando, mas outra pessoa está sendo ofendida de qualquer forma. E a gente deveria pensar melhor e criar mais coragem. Eu preciso bastante criar mais coragem para tomar essa postura. Eu acho que a gente deve pensar melhor sobre isso. Quarto, difamar ou caluniar. Então, difamar é propagar deliberadamente o que é falso. Mas existe uma lição sobre isso em Mateus. Podem abrir comigo. Mateus capítulo 15, versículo 19. De onde vem esse nosso hábito ruim de ter esse tipo de postura, de fazer fofoca, de difamar, de caluniar? Observe que tem uma pequena distinção aí do que nós acabamos de falar em fofoca, que era de dar uma informação incerta ou desnecessária, não necessariamente sabe-se que é certo, às vezes pode ser verdade, mas não é necessário falar. Só que difamar ou caluniar tem um peso a mais, que é propagar aquilo que você sabe que é falso. Só que isso acontece, você sabe que alguma coisa é falsa, e mesmo sabendo que é falso, você passa isso adiante. Isso é difamar ou caluniar. Mateus capítulo 15, versículo 19, diz que porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, e observem, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, sempre que a gente faz isso, pode ter certeza, isso é um fruto da natureza caída, é uma atitude pecaminosa e deve ser evitada. Também se enquadra em difamar ou caluniar, assumir o pior sobre alguém e propagar essa posição. Lembra sempre do extremo do erro e daquilo que a gente torna mais sutil para não parecer erro? É o mesmo caso aqui. De repente, eu observo o comportamento de um irmão e, com base no comportamento que não é muito claro, que eu não chequei de forma adequada, que eu não acompanhei, eu formulo uma opinião sobre um determinado irmão. Eu tenho essa opinião que é minha e que é errada sobre o irmão, e de repente eu passo essa informação adiante. Sabia que fulano é assim? Você já prestou atenção como fulano é assim? Isso é errado, irmão. Isso é errado, isso é pecado. É difamar ou caluniar
Muitas vezes eu tirei uma conclusão precipitada sobre as intenções daquele irmão. Eu não procurei saber o contexto daquele irmão agir assim, né? E às vezes não é nada pecaminoso, eu simplesmente olhei aquela pessoa, eu julguei que aquele comportamento diz alguma coisa a respeito daquele irmão, que é um conceito negativo, e eu passo adiante isso para outra pessoa. Eu tenho uma opinião errada sobre alguém e passo essa informação, essa opinião errada sobre outra pessoa, influenciando negativamente o modo como os outros irmãos vão enxergar aquele terceiro irmão. Isso é uma forma de calúnia e nós devemos ter muito cuidado. Uma forma correta, em primeiro lugar, eu nunca devo assumir o pior sobre alguém. Se tem alguma situação que põe em dúvida e que eu acho que realmente pode ser algo errado para aquele irmão, o mais correto seria chegar e conversar com ele. Irmão, eu presenciei tal situação, ou eu ouvi certa fala, eu entendi dessa forma, foi isso que você quis dizer? Ou não acho que seja mais correto, eu penso que eu queria lhe ajudar de alguma forma. Veja que a nossa intenção deve ser sempre checar o fato e sempre para o bem daquela pessoa. Nós precisamos rever nossas posturas em muitas dessas situações. Posso passar? 5 tem tudo a ver, que é justamente condenar precipitadamente. Nós não devemos negar o benefício da dúvida àquela pessoa, ou como Jesus nos ensina, nós não devemos julgar ninguém, porque nós acabaremos sendo julgados também. Existe uma frase que é bastante comum na questão legal, né, na lei, que diz que alguém é inocente até que se prove que ele é culpado. Isso é baseado no princípio bíblico. Vamos abrir para a gente ver como é relacionado em Provérbios. Provérbios, capítulo 18 e versículo 17. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Então, alguém é justo até que seja provado que ele realmente é culpado. O que diz para nós é que sempre que nós ouvimos qualquer coisa, ou tivermos qualquer pensamento em nossa mente, aquela pessoa, ela está certa. Eu não devo condenar aquele irmão sem ter alguma evidência de que ele realmente está errado. A minha postura deve sempre ser tratar com o irmão, conhecer os irmãos. Chega alguém novo na igreja, tem gente que já parte para investigar o que tem de errado com aquela pessoa. Não, chegou uma pessoa nova, estou conhecendo uma pessoa nova, minha primeira postura é que na minha cabeça é uma pessoa que está buscando a Deus. Se ela tiver alguma intenção errada, ela vai fazer uma ação errada, ou eu vou ter uma evidência disso, e a partir disso aí eu posso tratá-la com mais cuidado. Mas em princípio as pessoas são inocentes, no sentido de não julgar ninguém. E nós devemos checar todos os fatos antes de um veredito. Se eu sei de uma informação, se eu presenciei uma coisa que não está muito clara, antes de assumir que aquele irmão pecou, antes de espalhar alguma coisa, espalhar tem que ter sempre cuidado. Mas eu devo realmente checar se aquilo que está sendo comentado é verdade. Pode passar? Kevin DeYoung diz também que as más notícias voam mais rápido do que as boas notícias. Se acontecer uma coisa ruim, uma tragédia, isso vira assunto na mídia rapidamente. Mas alguém fez uma coisa boa, notável, ajudou a construir um templo, ajudou a resgatar crianças de situações de vulnerabilidade, isso tem pouca importância. Ele conta o testemunho de um determinado guarda numa instituição em que houve uma denúncia de ameaça de bomba, e aquele guarda, ele realmente foi ali e conseguiu resolver aquela situação. Depois a polícia foi investigar e
no primeiro momento, passaram a ter aquele guarda como primeiro suspeito de instalar aquela bomba. Isso foi tuitado. Teve milhares de tweets. Depois chegaram melhores fatos e ficou comprovado que aquele guarda de fato tinha salvo, ele não era realmente envolvido em montar aquela ameaça de bomba. Tuitaram isso. Só que isso só foi retuitado umas 10 ou 20 vezes menos. Ou seja, aquele estrago que a propagação da notícia falsa espalhou não tem a mesma repercussão quando se prova que a notícia é boa, é real, é verdade. Então nós temos que ter cuidado. E a Bíblia também nos ensina a não fazermos promessas que nós não podemos cumprir, né? Melhor a gente não fazer votos, não fazer promessas que a gente não possa cumprir. Isso é uma forma também de lidar com a verdade. Passa adiante, por favor. Esse outro aspecto de repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim, apesar da ira de Deus. Então, quando eu observo esses pontos aí de não levantar falso testemunho, nem difamar, que são pontos de negação, que não deve ser feito, e aí eu passo agora nessa segunda parte a falar sobre o que deve ser feito, repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim, apesar da ira de Deus. Então, se eu devo repudiar a mentira, o contrário também é verdade. Eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade. Passa adiante. Então é isso que nós estamos lidando quando nós nos referimos a esse aspecto do nono mandamento, que é verdade, o que é mentira, que postura nós temos que ter em relação à verdade, à mentira. Então a verdade no Antigo Testamento, no hebraico, ela tem a mesma origem da palavra amém. E está relacionado a fazer o certo, concordar, suportar, sustentar, ter firmeza. É isso que a verdade exige de nós. Muitas vezes nós vamos sustentar aquele fato e às vezes sustentar a verdade é difícil, irmãos. Ter firmeza em dizer a verdade e assumir as consequências dessa verdade, às vezes pode ser difícil, trabalhoso para nós. Mas nós temos que sempre lembrar que a verdade, ela é parte do caráter de Deus. Por exemplo, João 14,6. Quem pode ler para mim? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente. O próprio Jesus fala que Ele é a verdade. Então essa verdade, ela é parte do caráter de Deus. Tudo que Deus faz, fala e age é baseado, fundamentado na verdade. E nós temos que lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus. E como tal, nós devemos refletir esse caráter de Deus e andar em verdade. O nosso Deus é um Deus que fala a verdade e não só fala, Ele age. Observe que o nono mandamento, em princípio, ele aponta para a fala. O testemunho é geralmente alguma coisa falada, mas isso nunca está isolado. O próprio Deus foi quem inventou a fala. Deus falou, Deus proferiu palavras, Deus se comunicou conosco através da fala, das palavras. Isso tem um peso enorme sobre quem Deus é, sobre como Ele se importa com as palavras, porque o falar, o agir e as consequências estão totalmente relacionados. Nós lemos hoje Salmo 33, versículo 6, Deus falou: pela sua palavra foram criados os céus e a terra. Deus criou o mundo falando.
Deus criou o mundo de uma maneira. Deus criou o homem para ser de uma maneira. Existe uma verdade na fala de Deus, e essa verdade na fala de Deus, ela se estende, se amplia com sua criação e sua obra sempre. E essa deve ser uma coisa que nós devemos ter também. O nosso falar, o nosso proceder deve ser em verdade também. Deus inicialmente se expressou sua vontade revelada pela fala. Então, como eu falei, Deus falou com Adão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. Mesmo antes da gente ter a palavra de Deus escrita, registrada, a palavra de Deus, a fala, a vontade de Deus revelada aconteceu pela fala. Deus falou com Adão a vontade dele, Deus falou com Abraão o que ele queria, as promessas, o pacto, Deus falou com Noé o que exigia dele, Deus falou com Moisés, e aí a partir de Moisés a gente tem uma documentação escrita do que Deus falou, né? Os profetas diversos, eles começam geralmente a sua fala, a sua mensagem, dizendo: assim diz o Senhor. É uma mensagem de Deus que é verdade. Em algum momento ele realmente chega e diz, escreve essas palavras. Mas a palavra é a verdade. Já pensou, queridos, nós temos uma Bíblia impressa ou digital, e nós cremos que essa é a palavra de Deus, e cremos que isso é a verdade. Mas por muito tempo, antes de haver a escrita, por exemplo, os livros de Moisés são os primeiros livros da Bíblia, mas muita informação foi passada pelo que a gente chama de tradição, os pais ensinando realmente aos filhos. Hoje nós temos cada um uma Bíblia, mas em geral os primeiros ensinos não eram assim. Um mestre, um professor ensinava, e a maioria das pessoas elas têm que ouvir aquilo mesmo e guardar em seu coração. Não era tão fácil consultar assim. Então, olha, é a palavra de Deus, é a mensagem da salvação, é a mensagem que pauta toda a nossa vida, que torna tudo existente de como deve ser. Imagina a gravidade de isso ser perturbado e de ser distorcido e então ser levado adiante. Isso é o que a gente tem, por exemplo, com os falsos mestres, com os falsos profetas que sempre existiram e que sempre foram condenados por Deus. Então, algumas afirmações sobre a verdade, não vou ler as referências, mas eu vou passar um PDF para vocês depois, mas um resumo de algumas considerações bíblicas sobre a verdade. Pode passar aqui? Então, Deus é um Deus da verdade, Salmo 146, versículo 6. Ele não mente como o homem mente, Hebreus capítulo 6, versículo 18. Ele guarda a sua verdade para sempre, Salmo 146, versículo 6. Graça e verdade o precedem, Salmos 89, versículo 14. Cristo é a testemunha fiel. Nós também devemos sempre ter um testemunho verdadeiro, Apocalipse 1:5. Cristo é a personificação da verdade, João 14:6. Quem ouve a sua voz é da verdade, João 18:37. E devemos andar na verdade. Olha quanta importância a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Salmo 25, versículo 5. Pode passar aqui. Por outro lado, nós temos a mentira. Existem dois principais termos para isso no Antigo Testamento, né? Que é o sheker e o kazab. Mas em geral significa isso: falsidade, engano, mentira. Então a mentira é uma declaração falsa que tem a intenção de enganar o próximo. A intenção por trás, né? Essa questão de não somente seguir o que é falado, mas aquilo que está por trás da nossa ação, a intenção.
E por que isso é tão grave? Em primeiro lugar, porque o diabo é o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade. É isso que está lá em João 8,44. Então, de uma certa forma, quando nós falamos a verdade, nós refletimos o caráter de Deus. Mas se nós falamos a mentira, você reflete o caráter do diabo. Nós devemos nos preocupar com isso. É isso, falsos mestres, falsos profetas, enganadores, nada mais são e foram do que pessoas que distorceram a palavra de Deus, a verdade de Deus, ensinando aquilo que não é a vontade de Deus revelada em sua palavra. Isso é verdade para o que aconteceu no passado, sempre existiu. Satanás já começou distorcendo as palavras de Deus. Depois você tem falsos profetas dizendo que Deus dizia coisas que não eram o que Deus queria, não era o que Deus disse. No Novo Testamento, vários livros e cartas afirmando o cuidado com os falsos mestres. E hoje em dia nós temos muitas igrejas ensinando um evangelho que é falso, que não é a palavra de Deus. E da mesma forma nós temos que nos alegrar por estarmos estudando e vivendo a verdade. Nós não podemos abrir mão disso por nada. Não importa qual seja a característica de uma determinada igreja, se o ensino dela não é fiel e não é comprometido com a verdade, essa igreja pode soltar fogos, ela não tem nada que agrada a Deus. Deus não está e não opera onde não há a verdade. Pode passar? Então, há algumas considerações bíblicas sobre a mentira também. Olha como é grave. O mentiroso, ele destrói o próximo. As palavras, não pense que somente as ações machucam, mas muitas vezes uma palavra maldita, ela pode ferir os sentimentos de alguém, pode despertar raiva, ódio, rancor, desmotivar e até deprimir uma pessoa. Nós temos que ter esse cuidado. O insulto ao irmão é pior que o assassinato. Jesus falou, por exemplo, isso em Mateus 5,22. Vamos ler esse texto como exemplo dessa série. Mateus 5,22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Lembra que um tolo aqui não é simplesmente alguém inocente que não sabe direito o que fazer. É alguém moralmente debilitado, alguém que tem uma falha moral grave. É o melhor significado para tolo na Bíblia. Então, Jesus está ciente, quando ele coloca esse contexto do julgar, do insultar, do difamar essa pessoa, ele tem a noção de que, de uma certa forma, aquilo é muito grave, isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Olha, imagine, queridos, que quando alguém perde uma casa, cai num golpe, perde suas posses, todo mundo se mobiliza para ajudar. Ah, fulano teve uma enchente e levou a casa dele, vamos nos mobilizar, né? Fulano bateu o carro, ou está precisando de alguma coisa, todo mundo se mobiliza. Agora, fulano perdeu a honra, perdeu o bom nome, caiu num escândalo grave. Quem quer ajudar essa pessoa, de fato? Então, muitas vezes, as consequências de insultar alguém, faltar uma verdade, pode trazer para aquela pessoa muito mais prejuízo do que prejuízos físicos. E nós devemos ter cuidado. Uma pessoa pode desviar alguém que está vindo no bom caminho. Quantas pessoas às vezes se desestimulam de continuar estudando, ou de continuar uma determinada profissão, ou a desenvolver um dom e um talento, porque são perseguidas, e a pessoa diz, não segue nisso aí não, tu não tem talento para isso não.
também tem que se ter cuidado. E a Bíblia nos ensina que a mentira, então uma consequência também da mentira é que as más conversações corrompem os bons costumes. A mentira é um traço autêntico do velho homem. Paulo fala isso aos Colossenses. A falsa testemunha não fica impune. Isso é uma consequência. Você pode até agir dessa forma, mas você tem que lembrar que Deus, Ele observa. Por mais que ninguém seja capaz de checar de fato o que você está falando, Deus observa e Ele não deixa impune. É o que nos ensina aí Provérbios 19:5. Da mesma forma, o mentiroso não escapará da condenação. Lá em Apocalipse existe uma lista das pessoas que vão para o inferno, né? Apocalipse 21:8, e o mentiroso está no meio dessa lista aí. Você não vai herdar o reino de Deus, você vai ser castigado. Mas observe que interessante aspecto. 1 João 5:10 nos ensina que quem não crê no testemunho de Deus sobre Jesus também é mentiroso. Isso é um aspecto interessante, importante para nós ressaltarmos. Então, porque o próprio testemunho de Jesus é a verdade, e sempre que nós andamos na contramão da verdade, nós necessariamente caímos na mentira. É isso que nós temos aprendido aqui hoje. E também, quem diz conhecer a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. 1 João 2:4. De forma que eu devo andar de forma coerente com a fé que eu professo. É isso que nós temos visto, por exemplo, na carta de Tiago. Que a fé que eu professo, a sabedoria que eu devo ter, isso é verificado pelo modo santo como nós vivemos. Da mesma forma, se eu digo conhecer a Deus e não guardo seus mandamentos, eu acabo sendo mentiroso também. É uma lição importante para nós aqui nessa manhã. Então, fechando aí essa série, né, de coisas que nós vimos lá nos símbolos de fé, na declaração de Calvino, também aqui no Catecismo de Heidelberg, que traz essas ilustrações relevantes. Fazer tudo o que puder para defender. Próximo aqui, por favor. Também, o que se exige no nono mandamento é fazer tudo o que eu puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Pode passar. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, essas orientações são uma forma de promover um combate ao comodismo, à indiferença e à omissão. Quando eu tenho esse terceiro ponto da interpretação do nono mandamento, fazer tudo que eu puder, isso exige de mim uma atitude, uma postura ativa de procurar agir e intervir para promover aqui a honra e a reputação do meu próximo. Não somente não falar, não somente não dizer coisa ruim, mas tomar uma atitude de fato em defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. E o que está aí na letra B é, na verdade, um chamado ao amor ao próximo, saindo da leitura literal e partindo para o princípio maior. Isso está abrangido no mandamento do amor. E de fato a Bíblia nos ensina isso, que a lei se resume no amor. Não é isso? Então, de uma certa forma, como eu relaciono o amor com o nono mandamento? Olha, meu querido, eu não posso amar alguém e difamar essa pessoa. Eu não posso amar alguém e simplesmente torcer para que a fofoca de outra pessoa dê certo e ela seja prejudicada, mesmo que eu não esteja envolvido. Eu não posso amar alguém e vê-lo sendo prejudicado, mesmo que eu não tenha nada a ver com esse prejuízo, e não tomar uma postura em defesa daquela pessoa. Porque se eu realmente amar, eu devo tomar uma atitude que não somente evita o mal, mas que promove o bem. Esse novo mandamento é um chamado
ao amor ao próximo. Próximo, a gente está já acabando, mas existe um tema polêmico. Muitas vezes vocês vão cair em perguntas sobre isso, que é o que alguns livros trazem como mentiras brancas. É um termo usado para se referir a mentiras em situações de emergência, quando o homem se encontra no dilema de não querer admitir toda a verdade e nem querer mentir propositadamente. Nós temos alguns exemplos bíblicos, olha, sério, exemplos de narrativas. Nós discutimos isso aqui numa das aulas. A Bíblia narra episódios desse tipo. Não significa que ela ordena, permite nem autoriza, tá? Mas, por exemplo, Abraão mentiu acerca de Sara, dizendo que era sua irmã, porque ele não queria pensar que os egípcios, pensassem que era sua esposa e pudessem matá-lo e ficar com Sara. Uma geração depois, Isaac faz a mesma coisa. Jacó, junto com sua mãe, mentiu para herdar ali a bênção do pai. Todos nós conhecemos essa história. A Bíblia lida com o fato de que as parteiras lá no Egito, para evitar que os meninos fossem assassinados, havia uma ordem, um decreto para que elas matassem todo menino, e elas não fizeram isso e mentiram, dizendo que as hebreias eram mais espertas e na finalidade de salvar aqueles meninos. Está lá em Êxodo. Também é um exemplo de Davi e Jonatas lá em 1 Samuel, quando Davi quis averiguar se realmente Saul queria matá-lo, e ele fez todo um combinado com Jonatas para verificar essa situação, no jantar, mandando flechas, dizendo mensagens que não eram a verdade. E isso são relatos bíblicos. Isso significa que na Bíblia você encontra esse tipo de relato. Você tem Raabe também inventando uma história ali para salvar. Então existem muitos exemplos, só que no Novo Testamento não há nenhum lugar em que a mentira seja permitida ou autorizada. Isso é um fato também. E Jesus ensinou a dizer sempre a verdade. Que o nosso falar seja sempre sim ou não. Então essa polêmica, ela entra quando o não constitui uma mentira e o sim prejudica o próximo. Nós vimos que também há uma intenção, né? Esse compromisso todo no 9º mandamento, né, é justamente não prejudicar o próximo e defender a honra dele. Mas existem situações conflitantes. Não cheguei à conclusão ainda, tá, irmão? Estou só desenvolvendo aqui. Então, por exemplo, imagine um marginal invadindo sua casa. Você escondeu ali sua mulher com seu filho para evitar a exposição deles. E ele, de repente, chega para você ameaçando, disposto a fazer qualquer mal, e pergunta se tem mais alguém na casa. É uma situação conflitante. Você dizer não tem é uma mentira, não deixa de ser uma mentira. Mas você dizer não tem e estão ali, estão ali guardadas, escondidas, bem ali. É uma verdade, mas põe em risco, pode levar a um mal grande também. Então essas situações são de fato conflitantes. Pode passar? Não, pode voltar mesmo. Então, existem duas posições com relação a como os teólogos, os evangélicos entendem isso, né? A primeira posição conflitante, que é defendida por alguns, é que entende que mentir é justificável quando trouxer um mal menor. Nesse exemplo que nós temos, se esse pai de família dissesse que não tem mais ninguém na casa, que é só ele estaria mentindo para evitar o mal maior, que seria aqui a morte ou qualquer tipo de abuso contra o restante da sua família, sua esposa, seu filho. Essa é uma posição conflitante. Algumas pessoas entendem que seja justificável. Mas a posição não conflitante
entende que a mentira é sempre pecado e se apega à soberania e à providência divina em jamais nos expor a qualquer situação que seja necessário ou justificável mentir. Bem, esse ladrão entrou na sua casa e Deus não sabia disso? Deus não permitiu isso? Está fora do controle soberano de Deus isso? Então Deus colocou na sua permissão ou no seu decreto que mesmo situações que aparentemente são conflitantes aconteçam. Então a posição, pelo que eu entendo, da maioria dos reformados, e que eu também entendo, é essa posição não conflitante. Mentir é sempre pecado. Se alguma vez nós formos colocados em uma situação muito difícil, Deus não está desatento a isso. As diversas situações, as diversas dificuldades que a gente está sujeito, elas nunca estão alheias ao controle de Deus e ao decidir de Deus. E os exemplos que a gente encontrou são exemplos de pessoas que também estão sujeitas a erros e pecados. Essa é a minha posição, mas não é um tema unânime. Inclusive, se o pastor, algum presbítero tiver uma posição diferente também, tá bom? Qualquer dúvida, tirem com o irmão Jarismar e o presbítero Neto. Eu vou fazer com ele. A posição não conflitante. Uma boa saída seria ficar calado. Ficar calado e sofrer as consequências. Mas mesmo o ficar calado não nos isenta, às vezes, do compromisso com a verdade, né? Então, o que eu estou dizendo, irmãos, isso é o que é certo. Mas eu não vou dizer que na nossa natureza caída, na nossa fragilidade, diante de uma situação extrema como essa, nós conseguíssemos obedecer fielmente a Deus. Como existem muitas outras que a gente não consegue. Mas a Bíblia nos ensina a verdade. Nós devemos buscar em Deus a verdade. Olha, isso também passa para nós a nossa lição de orar mais a Deus, queridos. Você ora pelo seu dia? Você ora pelas pessoas com quem você vai encontrar? Você ora pelas situações que você vai enfrentar? Deus é soberano, mas Deus não nos isenta da responsabilidade de orar, de pedir. E talvez essa seja uma forma dele te estimular mais. Comece seu dia. Você tem reuniões? Apresente suas reuniões. Você tem decisões? Apresente suas decisões. Você ora a Deus pela sua casa, pela proteção, por as pessoas não invadirem sua casa, para você não ser colocado numa situação de extrema, para você ser livrado da tentação. O Pai Nosso nos ensina a orar sobre isso. Então nós também devemos orar a um Deus que prepara o nosso dia, que está ciente do que vai acontecer, das pessoas que vão vir ao nosso encontro, das tentativas de golpe, das tentativas de mal a nós. Deus está ciente. E essas coisas só acontecem se Ele permitiu ou decretar. Então demorar acerca disso também. Sim. Sim. E que você fala a verdade, você estaria fazendo mal a alguém. Então você fica calado e você não sofre as consequências. Exato. Porque, por exemplo, o assaltante querendo saber se tem mais alguém na casa, você fica calado e vai bater. Você se pega pintado. Estou aqui, ó. Estou perguntando, você acontece muitas vezes, né, em lugares onde os cristãos são perseguidos. Captura cristão. Acontece muitas vezes em lugares onde os cristãos são perseguidos. Captura um cristão e sob tortura querem que o cristão conte onde estão os outros cristãos. Ele tem três opções. Uma opção é contar, fazer um mal aos irmãos, para se livrar do sofrimento, da tortura. Outra opção é contar uma mentira, e aí ele estaria pecando, é dizer que não sabe, que não conhece nenhum outro cristão, sendo que ele conhece. Terceira opção é ficar calado e aguentar as consequências.
aguentar as consequências. É isso. Nem a gente estaria mentindo, nem a gente estaria prejudicando os outros. Em qualquer situação dessa, muita graça de Deus e muita sabedoria para saber o que fazer numa hora de aperto, porque em geral a gente busca o caminho mais fácil. Bom, irmãos. Expôs o microfone só para o pessoal da internet. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, os nazistas buscavam muito judeus, ficavam nas famílias, né, nas casas, em busca, e muitas vezes no questionamento, há mais judeus aqui escondidos? Sim. Eles diziam não. Existem pessoas que não merecem a nossa verdade, e situações que de fato não merecem a nossa verdade. Eu sei que a gente tem que sempre primar pela verdade, mas a gente tem que primar também pela preservação da vida. Situações, né? Mas eu acho muito, muito válido e devemos pedir muita graça de Deus. Então, algumas conclusões, retomando mesmo uma síntese do que nós vimos, né? Os 10 mandamentos, eles têm extensão e aplicações amplas. Você vê uma palavra, uma afirmação, uma proibição, mas existem vários desdobramentos daquele mandamento. Então, o 9º mandamento de não dizer falso testemunho, ele se estende até onde a verdade em sua essência se estende, até onde a mentira em sua essência se estende. Isso é um aspecto muito amplo, mas nós devemos sempre tomar isso como exemplo para a nossa vida. O 9º mandamento, então, ele nos ensina a sermos verdadeiras testemunhas. Não apenas não dizermos falso testemunho, mas sermos verdadeiras testemunhas. Terceiro, a mentira deve ser evitada e combatida desde sua origem, não apenas na fala externa, mas nas intenções mais íntimas do nosso coração. 4, a verdade deve ser defendida, ainda que não seja explicitamente requerida de nós. A consequência é que nós devemos usar as palavras e, às vezes, o silêncio para evitar causar mal ao próximo, evitar que outros causem mal ao próximo e, por fim, buscarmos ativamente o bem do próximo. Então, que Deus abençoe os irmãos nessa jornada ao longo do decálogo. Amém? Mas agora vamos passar a oportunidade para a gente dar a salinha das crianças para apresentar o que as nossas crianças aprenderam hoje. Em seguida, eu passo a palavra para o reverendo Neto para fazer a oração final, também as considerações finais. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós estivemos na salinha todos juntos novamente, né? E nós juntos, estudamos um pouco, né, do ministério de quem, Daniel? Pedro, né? E aí nós estudamos 2 pontos, né, do ministério de Pedro. E o primeiro, Gabi, quer vir aqui para falar? Pedro encontrou com Enéas era um paralítico aí Pedro ordenou que Enéas se levantasse. Enéas se levantou e começou a andar.
E aí, logo depois, né, uma cidade ali próximo, né, a cidade de Jope, nós vimos, né, que Pedro foi chamado para atender a necessidade de uma outra pessoa, de uma mulher. Quem foi, Belinha? Maria. Ou, né, outro nome, qual é o outro nome? Isso, Dorcas, né? E o que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui para falar com o pintor. O que foi que aconteceu? Qual é a questão de Dorcas? Ela estava doente. Morreu. Isso. Né? E aí nós vimos que o resultado de tudo isso, cadê Malu? Que foi o resultado de tudo isso? Muitos creram no Senhor. Exatamente, muitos creram no Senhor. E nós memorizamos, né? Deixa eu postar aqui para cá, Sofia. Nós memorizamos o versículo, vamos lá, crianças, falar bem bonito. E vós, irmãos, não cesseis de fazer o bem. Segundo Tessalonicenses 3:3. É isso, meus irmãos, obrigada. Meus queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém. Eu tive de me atrasar hoje da escola dominical, mas graças a Deus ainda deu para pegar boa parte do estudo, né, que de fato é muito edificante e instrutivo aos nossos corações. Eu tive um compromisso hoje com os pastores da COPEC, mas pela graça de Deus deu tempo ainda de chegar aqui. Irmãos, à noite, se Deus nos permitir, às 18 horas, retornaremos à casa do Senhor para juntos prestarmos um serviço de culto ao nosso Deus. Estimule seu coração, seu ser, para retornar à casa de Deus, o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e de fato nós devemos nos regozijar e nos alegrar na presença do Senhor e uns com os outros. Vamos colocar de pé para encerrarmos a Escola Bíblica Dominical desta manhã com a impetração da bênção. Seja sobre você, meu irmão, seja sobre você, minha irmã, seja sobre toda a família da fé, os nossos irmãos e irmãs que se espalham por toda a face desta terra. Seja sobre cada um de nós a graça maravilhosa do nosso Senhor amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Seja sobre cada um de nós o grande, fiel, insondável, eterno, incomparável, infinito amor de Deus, o nosso Pai Celestial. Seja renovado também sobre cada um de nós na manhã deste dia as virtudes do Espírito Santo do Senhor, e elas de fato possam acampar nossa mente, coração e todo o nosso ser, incontaminados de todo mal, na manhã de hoje e para todos sempre. Amém. Deus